Henrique sempre teve tudo. Desde pequeno, nunca soube o que era passar necessidade. Herdeiro de um império de construção civil, cresceu entre mansões, carros de luxo e viagens para os destinos mais caros do mundo. Seu olhar era sempre frio e calculista. Sua expressão raramente mostrava emoção. Para muitos, ele era um homem de sucesso, mas para quem olhava mais de perto, Henrique era um homem solitário. O destino, no entanto, sempre tem suas próprias regras. E, naquela noite chuvosa, tudo mudaria para sempre. Era tarde quando Henrique pegou seu carro esportivo e saiu da sede da empresa. Ele não gostava de motoristas particulares, preferia estar no controle de tudo, inclusive do volante. A chuva castigava a cidade, e a visibilidade era péssima. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, criando sombras distorcidas. Henrique estava perdido em seus próprios pensamentos. Tinha acabado de fechar um negócio milionário, mas, ao invés de sentir satisfação, sentia apenas um vazio profundo. Foi então que tudo aconteceu. Um farol alto surgiu do nada. Henrique não teve tempo de reagir. O impacto foi violento. Seu carro rodopiou na pista antes de bater contra uma árvore. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi a chuva batendo no vidro estilhaçado. Longe dali, em uma pequena cidade do interior, Verônica terminava mais um dia de trabalho. Ela era uma mulher simples, de coração generoso, que vivia da venda de pães e doces caseiros. Sua rotina era puxada, mas ela nunca reclamava. Para ela, a felicidade estava nas pequenas coisas, o sorriso dos vizinhos, o cheiro de pão saindo do forno, a paz do entardecer. Naquela noite, porém, algo mudaria sua vida para sempre. Ao voltar para casa, passou pela estrada deserta e viu um carro destruído entre as árvores. O coração disparou. Não havia mais ninguém por perto, e a chuva forte abafava qualquer som. Verônica correu até o veículo e encontrou um homem inconsciente, com o rosto coberto de sangue. Ele ainda respirava. Sem pensar duas vezes, ela conseguiu abrir a porta e, com dificuldade, puxou-o para fora. O homem era pesado, e ela sentiu os músculos doerem pelo esforço. Com cuidado, levou-o para sua caminhonete e seguiu rumo à sua casa. O hospital mais próximo ficava muito longe, e a tempestade fazia com que dirigir fosse perigoso. Seu instinto dizia que precisava cuidar dele primeiro. Assim que chegaram em sua casa modesta, Verônica fez o possível para limpar os ferimentos do desconhecido. Ele estava em um estado crítico, mas sua respiração era estável. A noite passou devagar, e, pela manhã, o homem finalmente abriu os olhos. Quando Henrique despertou, tudo era confuso. A cabeça latejava, e ele não reconhecia o lugar onde estava. Tentou falar, mas sua voz saiu rouca e fraca. "Onde estou?" murmurou. Verônica sorriu de leve, aliviada por vê-lo acordado. "Você está seguro. Eu te encontrei na estrada. Seu carro bateu feio. Como você se sente?" Henrique piscou algumas vezes, tentando clarear os pensamentos. Ele queria responder, mas algo estava errado. Seu coração acelerou quando percebeu a verdade aterradora. Ele não fazia ideia de quem era. O destino havia lançado seus dados, e a vida de Henrique nunca mais seria a mesma. E, sem que ele soubesse, aquela mulher simples que o salvara seria a chave para um recomeço que ele jamais imaginaria. Henrique tentou se levantar, mas uma tontura intensa o obrigou a se recostar no travesseiro. Seus olhos percorreram o ambiente, uma casa simples, rústica, mas acolhedora. O cheiro de café fresco invadiu suas narinas, e o som da chuva agora era apenas um ruído distante. "Você precisa descansar", disse Verônica, trazendo uma caneca fumegante. "Tome um pouco, vai te fazer bem." Henrique a observou com desconfiança. Ele não sabia quem ela era, nem onde estava. O pânico começou a crescer em seu peito. Quem sou eu?" Sua voz tremia. "Você sabe o meu nome?" Verônica sentiu um aperto no coração. Sabia que o choque da batida poderia ter causado uma amnésia, mas ver a confusão e o medo nos olhos dele a fez perceber a gravidade da situação. "Eu não sei", respondeu com sinceridade. "Não encontrei documentos com você. Achei melhor cuidar de você antes de qualquer coisa." Henrique levou as mãos à cabeça, sentindo a pressão do curativo. O vazio na mente era aterrorizante. Como alguém poderia simplesmente esquecer quem era? "Então eu sou ninguém?" Ele sussurrou. "Você é alguém, sim", Verônica respondeu com firmeza. "Só precisa lembrar disso. E até lá, eu estarei aqui para ajudar." Os olhos de Henrique fitaram os dela por alguns instantes.
Ele queria acreditar naquela mulher de voz suave, mas tudo ao seu redor parecia um grande enigma. A única certeza era que, por ora, sua vida estava nas mãos dela. E aquele era apenas o começo de um longo caminho rumo à verdade. Os dias passaram devagar, e Henrique começou a se acostumar com a rotina simples da casa de Verônica. A princípio, tudo lhe parecia estranho. Acordar cedo com o cheiro do café e do pão assando, ouvir os pássaros cantando na janela, ver o sol nascer sem se preocupar com reuniões ou negócios. A falta de memórias o deixava inquieto, mas, aos poucos, um novo sentimento começou a surgir dentro dele, a sensação de paz. Verônica fazia de tudo para ajudá-lo, tratando com paciência e gentileza. Ela percebia o quanto ele ficava frustrado quando tentava lembrar de algo e falhava. Então, ao invés de pressioná-lo, mostrava que ele poderia viver o presente sem medo. A memória vai voltar quando for a hora, dizia ela com um sorriso. Henrique admirava aquela mulher. Havia uma força nela que ele não entendia, uma coragem que o fazia se sentir pequeno diante de tudo que já tinha vivido. Ele, que sempre valorizou o dinheiro e o poder, agora aprendia que felicidade não estava nas coisas materiais. Mas a vida não permitiria que ele ficasse naquele refúgio para sempre. O passado não podia ser ignorado, e logo a realidade bateria à sua porta, trazendo respostas que talvez ele não estivesse preparado para enfrentar. E assim, a jornada de Henrique para recuperar sua identidade tomava um novo rumo, um caminho incerto, onde o coração falaria mais alto que a razão. A cada dia que passava, Henrique se sentia mais confortável na nova vida. A ausência de lembranças ainda o atormentava, mas ao lado de Verônica, ele encontrou uma paz inesperada. Ele ajudava nos afazeres da casa, acompanhava Verônica até a feira para vender pães e começou a gostar das pequenas coisas da vida. No entanto, uma sombra pairava sobre ele, flashes do passado começavam a surgir em sua mente. Era sempre durante os sonhos. Imagens distorcidas de prédios altos, um escritório imenso, um rosto desconhecido, vozes chamando seu nome. Ele acordava suado e ofegante, sentindo que algo estava prestes a ser revelado. E então, um dia, um estranho apareceu na vila. O estranho que apareceu na vila não era um desconhecido qualquer. Ele trazia consigo segredos que Henrique precisava ouvir, verdades que ele não estava preparado para encarar. Seu nome era Gustavo, um antigo amigo e sócio que havia procurado por Henrique desde o acidente. Com olhos arregalados, Gustavo chamou pelo nome completo, e naquele instante, como se uma chave tivesse girado dentro de sua mente, fragmentos do passado começaram a se reorganizar. Memórias voltavam como um vendaval. O império dos negócios, reuniões em arranha-céus, a vida de luxo, a frieza com que lidava com os outros. Mas algo dentro dele já havia mudado. Henrique não era mais o mesmo homem que havia saído de seu escritório naquela noite chuvosa. Verônica observava tudo em silêncio. Seu coração apertava diante da possibilidade de perdê-lo para a vida que ele havia esquecido. O homem que ela conheceu na vila, que aprendeu a amar, talvez não existisse mais diante da verdade que emergia. Agora, Henrique precisava tomar uma decisão. Voltar para a vida que havia construído antes do acidente ou aceitar que seu verdadeiro lar poderia ser ali, ao lado de Verônica. O amor e o passado entravam em conflito, e a escolha mudaria tudo para sempre.